pessoas da cultura! Estamos aqui mais uma vez para dar sequência aos nossos vídeos que falam sobre elaboração de projetos culturais. Eu sou Marisa Toledo, este é o meu canal e eu gostaria muito que você se inscrevesse, ativasse o sininho e desse um like nesse vídeo. Sabe por quê? Porque a internet só entende que um vídeo é importante, que ele tem utilidade, quando ele tem essas prerrogativas. Então, assim, os robozinhos precisam que a gente tenha inscritos no canal, que a gente tenha likes no vídeo, e aí esse vídeo consegue chegar a mais pessoas. Então, por favor, dá uma pausa no vídeo agora, pausa. Pronto, inscreveu? Ativou o sininho? Deu um like? Muito obrigada. Sua presença é importante aqui. E eu quero dizer hoje que eu tô assim, curtindo fazer esses vídeos, embora tenha sido uma experiência totalmente nova para mim, montar vídeo, mexer com esses softwares e microfones e edição, mas eu tô curtindo e eu acho que vai ser uma ferramenta legal para algumas pessoas aí tirarem suas dúvidas e ter um suporte gratuito, né? Então hoje a gente vai dar sequência falando dos tipos. Minto, a gente já falou sobre os tipos de edital. A gente vai falar hoje sobre como ler um edital. Como assim, Marisa, como ler? Tem que ler aquela papelada toda? Às vezes tem 25 páginas. Jura que tem que ler? Juro, amor. Tem que ler. Sabe por quê? Porque eu não sei quanto a você, mas eu acho e eu recomendo que se você for entrar num navio, que você se certifique se tem bote salva-vidas, se tem colete, se tem capitão, ou pelo menos um remo no bote, né? Porque se acontecer alguma coisa lá em alto mar, eu não vou ter como me virar. Então, antes de embarcar, eu fico sabendo dessas coisas. É a mesma coisa. Muitos proponentes falam para mim assim, ai Marisa, eu vou direto para a ficha de inscrição, tá? Vou botar o projeto lá, se passar, depois eu vejo. Bom, esse se passar, depois eu vejo é exatamente pular no barco, entrar no barco sem saber se tem capitão, remo ou colete salva-vidas. Lá em alto mar você vai ter que decidir o que fazer. Eu prefiro não, né? Então, esse papel é necessário. Ele protege a gente num concurso, né? Quando o ente, que pode ser um ente do órgão público, município, estado ou governo federal, ou pode ser uma instituição, pode ser um teatro que é ligado a uma fundação cultural de alguma cidade, certo? Um instituto, enfim. Quando eles montam, pode ser uma empresa particular também que monta um edital, né? Quando eles montam, eles precisam se certificar de que as coisas vão sair dentro de um certo controle. Então, assim, o fluxo de projetos pode ser muito alto e eles precisam de regrinhas, porque senão vem de tudo que é jeito, de tudo que é formato, e aí fica inexequível, a pessoa não consegue organizar tanto material depois, porque está cada um de um jeito, né? Então, quando é uma empresa, por exemplo, o documento traz regrinhas jurídicas, sim, ela vem em juridiquês. A gente vai aprender a ler isso aí, vamos perder esse medo, tá? Mas ele se cerca dessas regrinhas porque a empresa precisa proteger o seu patrimônio. Mas é um edital que normalmente é mais flexível. Por quê? Porque o dinheiro da empresa só diz respeito àquela empresa. Se ela está em dia com os seus impostos, né? Se ela pagou os funcionários, os seus credores, enfim, o dinheiro é dela, o patrimônio é dela, ela faz com ele o que ela quiser. Então, o departamento jurídico da empresa vai ter só o cuidado de utilizar isso da melhor forma possível e que não traga problemas para a empresa depois, com alguma reclamação, com algum tipo de denúncia, certo? Quando é um edital público, feito por alguma instituição ou por algum governo, aí as regrinhas são um pouco mais fechadas, mais rígidas. Por quê? Porque o dinheiro não é deles, certo? É um dinheiro comum, é um dinheiro público. E ele precisa ser usado dentro de regrinhas que, se seguidas, dá tudo certo. Não há problema nenhum, né? O problema que a gente encontra nos editais e as suas regrinhas é que, às vezes, há um engessamento. Por quê? O órgão que está lançando o edital não tem um entendimento claro de que aquele é um edital de cultura, que é para um setor artístico, e acaba confundindo as regras e utilizando uma lei que era para licitação de asfalto, por exemplo. Aqui na minha cidade nós passamos por isso,
certo? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero dizer que existe possibilidade do edital vir completamente engessado, difícil de fazer e nem por isso ele está fora da lei, entende? Então é bom que a gente leia o edital para saber em que barco você está entrando. Vamos lá? Bora perder esse medo de ler e vamos ver o que a gente precisa observar? Então, lá. Essas seções que são divididas no edital são padrões, mas há variação. Então, se o que eu falei aqui, de repente, você está com o edital na mão, tentando aí fazer um tutorialzinho e não tiver contemplado alguma coisa, talvez esteja em outro lugar, talvez o seu edital seja muito específico e ela tem uma seção única que foi preciso para esse edital, tá? Mas de maneira geral, o que eu vou tratar aqui estão em todos os editais. Então, a gente começa aqui, pelo objeto do edital. Objeto é onde ele vai dizer o que é esse edital. É um edital para compra de espetáculos. Não, é um edital de prêmio, é um concurso. Não, entende? É ali que ele vai dizer qual é o tipo de projeto cultural que vai poder ser contemplado. E a forma como isso vai acontecer, citando leis ou não. Normalmente é citada a lei. Por quê? Porque se houver algum problema jurídico lá na frente, alguém que entrou com recurso na justiça, então eles têm ali o embasamento da lei maior que rege aquele documento, que é um documento particular, certo? Então ali é o cabeçalho, normalmente é onde diz, ele abre o edital assim, a fundação tal, ou o governo tal, ou a empresa tal, abre chamamento público para contemplar projetos de não sei o que, não sei o que, um resuminho do que é aquele edital, certo? Logo depois vem as condições, que vai dizer quem pode se inscrever, quem não pode. Como assim, Marisa, quem pode, quem não pode? Maiores de 18 anos domiciliados em Joinville, Santa Catarina. Pronto, só esses podem se participar. Não, maiores de 18 anos domiciliados em Joinville, Santa Catarina e microempreendedores individuais com sede em Joinville. Pronto, é uma outra regrinha. Muitas vezes, ali está já descrito todas as categorias, né? Se pode estrangeiro, residente no Brasil há tanto tempo, que tenha o documento tal, empresas de cultura que tenham fins lucrativos, ou empresas que tenham no seu CNAE, CNAE é aquele Código Nacional de Atividade Econômica, que é lá no cartão do CNPJ, é onde diz qual é a atividade que aquela empresa pode exercer, né? Então, empresas sem fins lucrativos, cujo CNAE seja um CNAE de cultura, né? E assim vai. Eles vão discriminar ali quem eles querem permitir que possa concorrer naquele edital. Depois vem informações a respeito das inscrições. Prazo de inscrição, forma de inscrição. Então, se você tem um prazo que vai até amanhã ao meio-dia, faça o projeto hoje, amor. Não deixa para fazer amanhã às 11 da manhã. Tá entendendo? Eu estou usando um exemplo bem restrito, né? Normalmente os prazos são amplos de 20, 25, 30, 45 dias para inscrição, certo? Então a gente tem tempo para pensar. Não deixa para fazer isso lá na frente. Por quê? Porque projeto, na hora que a gente vai botar no papel, ele precisa amadurecer. O texto precisa amadurecer. E aí a gente tem que voltar nele várias vezes para conferir se o que eu escrevi está batendo com o que estava escrito lá no edital que podia fazer e para melhorar aquele texto, porque a gente vai digerindo a ideia e vai melhorando a ideia, certo? Quando a gente tem um projeto na nossa cabeça, nós artistas, ele está pronto, está tudo certo. Quando a gente bota ele no papel, existem formas melhores ou piores de se fazer aquele texto, né? Então a gente pode sempre melhorar. Então, ter este tempo é importante. Então, o prazo de inscrição não é para você dizer, ah, tudo bem, posso descansar, é só 45 dias daqui. Não aconselho, não aconselho. Começa logo, certo? Já tem uma ideia na cabeça, já começa a fazer um rascunho, já começa a tirar ela do campo das ideias e botar no concreto. Se você digita bem, faz no computador. Se o teu lance é escrever, porque no escrever você consegue assimilar, bota no papel
e vai, certo? Até chegar no teu prazo limite, que daí você não fica apagando incêndio, né, de última hora. A forma de inscrição também é importante. Por exemplo, ele diz que, no edital, que só vão ser aceitos projetos enviados por e-mail. Aí você que mora do lado do lance ali, e o teu computador pifou, e você está no limite do teu prazo de inscrição, você pega e faz tudo, bota no envelope e leva ali na secretaria para eles protocolarem. Não vai ser aceito. Não vai ser aceito. Por quê? Porque o regramento de um edital é rígido. Eles não abrem concessões, mesmo que eles sejam seus amigos. Por que que não pode abrir concessão? Porque se abre concessão para você, tem que abrir concessão para todo mundo. E cada um tem uma necessidade diferente. E aí o regramento não valeu de nada. Toda a organização que a empresa fez ou que o governo fez para poder selecionar e categorizar, classificar os projetos, vai por água abaixo, porque começa a abrir exceção para um, abre exceção para outro, daqui a pouco já está tudo bagunçado, e aquele que não recebeu entra com recurso porque o outro foi beneficiado, ele não, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem que entrar no esquema, certo? A arte liberta, né, povo? A gente aprende a se expressar, a gente aprende, a gente tem liberdade de falar, de se colocar. É isso que a arte faz com a gente e com o nosso público, né? Levando essa liberdade, levando questionamentos, reflexões, enfim. Mas na hora que a gente entra num edital, a gente tem que se cercar, precisa aprender a trabalhar dentro de um cercadinho e respeitar esse cercadinho. Sempre pensando que ele está me protegendo, não só ele está me limitando, ele está me protegendo também. Outro campo que a gente precisa olhar com atenção é o campo da seleção, que é onde vai dizer no edital como que essas propostas vão ser avaliadas, né? Cada edital tem uma cara, então eles vão dizer ali que eles querem, por exemplo, vai ser uma banca composta por 5 profissionais da área. Esses 5 profissionais não residem no local onde foi feito naquela cidade, né? Não podem ser integrantes da empresa ou do governo, enfim, eles vão botar ali quem é que vai pegar aqueles projetos e dizer esse é legal, esse não é, esse ganhou nota 10, esse ganhou nota 9, tá? É ali que eles vão dizer. Mas também vão dizer quais são os critérios que eles vão utilizar, porque a pontuação vai depender desses critérios. Então você vai ler ali, normalmente eu vejo artistas que chega na parte da pontuação, ele passa reto. Não vai me importar aquilo, como que eles fazem o cálculo, se vai dar, se tem que somar, dividir por 2, se tem que somar, dividir por 3, se tem que pegar uma porcentagem e fazer, essa conta para mim não interessa. Realmente, quem vai ter que se preocupar com isso é a banca, né? Mas para nós é importante saber qual o peso de cada uma cada um desses critérios. Porque se ele diz lá que a nota de mérito artístico é 1 e a nota do currículo é 10, você tem que preparar um currículo muito massa para enviar. Tá entendendo? Ele não tá dando tanta bola se o projeto tem mérito artístico, né? Que é uma questão bem subjetiva, né? O que é mais importante, o que é mais legal do que o outro em comparação. Mas enfim, esse é um critério usado e muito usado. Mas se ele diz que o currículo vai, se o currículo vai ter nota máxima ali, o peso máximo na hora de fazer a conta, é no currículo que você tem que se esmerar e colocar todas as informações verdadeiras, por favor, certo? E que você puder. E organizar isso de uma maneira visual muito legal, porque eles vão se ater a isso. Ou, se na hora lá dos critérios ele diz que a contrapartida social é um critério de desempate, você tem que ler muito bem o que eles querem de contrapartida social. Porque se o seu projeto ficar par e par com outro, é na contrapartida que vai sair o resultado. Então a tua contrapartida tem que ser muito massa, mesmo que ele não vá empatar, porque você não sabe, né? Quando a gente entra no edital, a gente nunca sabe quem está concorrendo com a gente. A gente não sabe a quantidade de projetos da mesma modalidade que eu, tô eu lá em música, mandei. Não sei se vai ter 50 projetos ou 500 para eles avaliarem, né?
E também não sei se todos os, vamos falar que são 500, se todos os 500 são de musical infantil. Entende? Então a gente não sabe, você tem que jogar sempre com a possibilidade de que você vai competir com todo mundo. Então assim, pensa na pior das hipóteses, que você vai ter que ralar muito para o seu projeto ser contemplado. Então tem que ser tudo no máximo, você tem que colocar todas as suas expectativas no máximo. Lógico, não dá para entortar o projeto para ele caber nos critérios específicos de cada edital. Então, a gente consegue, de uma maneira geral, ajustar um pouquinho aqui, ajustar um pouquinho ali e dentro desses ajustes fazer o melhor. É isso que eu estou dizendo. Não estou aqui falando para a gente assassinar a nossa identidade, né? Ou mudar o conceito todo da peça por causa de um edital. Não é isso que eu estou falando. Mas ter este olhar ajuda a gente a saber assim, pô, eu entrei com um certo nível de competição ali. Eu acho que se eu não pegar o primeiro, eu fico com o segundo lugar, né? Esse tipo de coisa. E o vídeo foi acontecendo e eu fui vendo que estava ficando muito longo, então eu decidi dividir o clipe no meio, tá? Os slides, e aí no próximo vídeo a gente continua falando sobre como ler um edital. Espero que até aqui tenha ajudado a desmistificar um pouquinho essa questão do documento em juridiquês, para que a gente fique mais familiarizado e possa entender melhor e se dar melhor, né? Com os editais na hora de inscrever um projeto. Se tiver dúvida ou se quiser deixar um comentário para eu saber o que você achou do vídeo, aproveita o espaço aí e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tchau!